Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece, esse canal criado para estudarmos verso a verso a Bíblia Sagrada, a fim de alcançarmos a melhor compreensão da Palavra de Deus, que fortalece a nossa fé. Esse é o nosso objetivo desse canal, queridos. Por isso, é com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos para mais uma aula da Epístola aos Romanos. Essa carta que nós intitulamos de Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Nós estamos na nossa 11ª aula, estamos no último capítulo da unidade 2, que estamos falando do benefício da justificação. Nesse capítulo 8, nós iremos estudar a vida no Espírito. Nós distribuímos esse capítulo em 4 assuntos. Nós hoje vamos tratar dos 2 primeiros assuntos dessa carta, que fala do ministério do Espírito Santo, do verso 1 ao verso 11, e da nossa filiação divina, que vai do verso 12 ao verso 17. Na próxima aula, se assim Deus nos permitir, nós iremos falar do contraste entre o presente e o futuro, do verso 18 ao verso 30, e do amor no qual nada pode nos separar, do verso 31 ao verso 39. Eu não posso deixar de lembrar os irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram os links das aulas anteriores e a bibliografia utilizada na elaboração dessas aulas. E também agradecer a todos que estão participando com seus comentários e estimular aqueles que ainda não participaram de deixar a sua mensagem, a sua sugestão ou suas dúvidas, porque é muito importante para nós a sua participação. O nosso objetivo é sempre procurar melhorar a nossa apresentação, os nossos estudos e as suas participações com as suas perguntas, os seus comentários, as suas sugestões, eles nos impulsionam a melhorar cada vez mais, a buscar sempre o melhor para o Senhor e para vocês. Porque tudo que devemos fazer o melhor para Deus. Então, meus queridos, participem, divulguem o nosso canal, é uma maneira de evangelizar, é uma maneira de dar a nossa contribuição ao ID do Senhor, a alcançar o reino dos céus aos nossos irmãos. Então, agora, com a oração inicial que a gente sempre tem de fazer, colocar os nossos corações na presença de Deus, a fim de que a nossa aula venha a ser iluminada pelo Espírito Santo. Afinal de contas, nós vamos falar sobre ele hoje. Nós vamos falar sobre a vida no Espírito. Então, vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos a nossa vida na Tua presença, Senhor, clamando a Tua unção, a Tua graça, iluminando a nossa mente, porque hoje vamos falar do Teu Espírito, Senhor, do Espírito Santo de Deus. Clamamos o Teu entendimento, a fim de que possamos internalizar todo esse estudo, botar em prática, para que nós possamos ter a comunhão e desfrutar, Senhor, dos benefícios que o Senhor Jesus nos deu na cruz do Calvário. O Senhor nos comprou, nos concedeu a graça de estarmos pacificados contigo. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a fim de que possamos estreitar o nosso relacionamento contigo, desfrutar dessa maravilhosa graça que o Senhor Jesus nos deu, para a glória do teu nome, a fim de que sejamos verdadeiramente luz do mundo, sal da terra, a carta aberta de Cristo, fazemos a diferença onde quer que o Senhor nos coloque, Senhor, para o louvor do teu nome. Assim nós oramos, agradecidos pela oportunidade e liberdade de estudarmos mais uma vez a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O assunto da nossa aula do capítulo 8. O objetivo da aula de hoje é ajudar-nos a compreender que a graça de Deus é realmente surpreendente. A graça transformou ímpios em santos e nos colocou em um nível de relacionamento com Deus jamais imaginado pelo seu povo. A graça proporcionou ter o Espírito Santo habitando em nosso interior, o privilégio de ser guiado por ele e considerados filhos de Deus. Nesse estudo, Paulo foca a atenção de mostrar para todos a obra do Espírito Santo. Ele estabelece o contraste entre a fragilidade da lei e o poder do Espírito Santo. A lei, que é a plena vontade de Deus revelada ao seu povo, ela é frágil e incapaz de ajudar, porque a relação que a lei tem com o pecado que habita no ser humano inviabiliza o cumprimento dela. Então, o Espírito Santo que habita em nós
é a nossa razão da vitória sobre a lei do pecado e da morte. E também é a garantia da futura ressurreição do nosso corpo e o recebimento da herança e da glória que temos em Cristo. Então, Paulo chega ao auge do ensino dizendo que somente a vida no Espírito Santo pode trazer a vitória a esse coração tortuoso, esse coração cheio de defeito. O coração aqui que eu falo é a fonte dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa vontade. Então, nós percebemos que a vida que está caracterizada, a vida cristã, ela é essencialmente conduzida, animada, orientada e enriquecida pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a vida do cristão, ela não tem um rumo, ela não é frutífera, não é produtiva, ela é totalmente descontrolada. Então, o Espírito Santo é que dá o rumo para a vida do cristão. Entendemos que a absoluta segurança que nós somos filhos de Deus, ela é transmitida pelo próprio Espírito ao nosso espírito. Nós vamos participar da herança e da glória de Cristo, e isso é algo inimaginável aos olhos mortais. Mas é a verdade. Esse é o caminho da graça. Nós vamos estudar todos esses assuntos mais detalhadamente. Essa é a primeira parte daquilo que vamos falar hoje no capítulo 8. Então vamos lá, vamos ao nosso estudo. Vamos aos versos. O ministério do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 1 ao verso 4. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu Filho em semelhança de sua carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, no capítulo 8, verso 1 ao verso 4, Paulo fala da libertação do pecado e da morte. Não há condenação para os que estão em Cristo. Deus já recebeu a condenação, e de modo que estão protegidos. Eles são justificados, possuem o status de justos, reconciliados. A lei do Espírito da vida nos libertou. Deus fez com que a nossa condenação fosse paga através da carne do seu Filho na cruz. Estar em Cristo indica a nossa identificação com a obra de Cristo na cruz. Da cruz que provém a graça em todas as suas formas. Sem ela é impossível alcançar a bênção. Paulo, nesses versos, ele começa a mostrar a saída da grande luta entre a carne e o espírito, a luta interna do cristão. Primeiro ele diz que a grande vitória está no fato de não termos mais a condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, o combustível do pecado, irmãos, é a culpa. E quando colocamos a nossa mente voltada ao perdão e para a graça que Cristo alcançou por nós, nós vencemos o pecado. Então, a segunda direção de Paulo, nesses versos, nos dá que a vida, segundo o Espírito Santo, é a vida cristã. Ele diz que podemos viver de duas maneiras, segundo a carne ou segundo o Espírito. Então, toda pessoa que é condenada pela lei de Deus vive segundo a carne. É o filho de Adão, são acusados constantemente pela lei do pecado e da morte, que condena a morte eterna. Essa é a verdade para os que estão, para aqueles que ainda não alcançaram, não conhecem a Cristo. Eles são condenados à morte eterna. Mas viver segundo a vida no Espírito é a justificação que nós alcançamos pela fé mediante a Cristo Jesus. Ele nos liberta dessa condenação, nos livra da ira de Deus, nos justifica junto ao Pai. E através do Espírito Santo é que essa conquista é aplicada em nós. Essas coisas que nós somos livres da condenação, livres da lei, livres do pecado, Cristo alcançou isso e o Espírito Santo aplica isso na nossa vida. Esse é o ministério do Espírito Santo. Aplicar na nossa vida a conquista que Cristo fez por nós. Então, temos que compreender
que Cristo é a solução de Deus para todo o problema do pecado. Cristo satisfaz a ira de Deus, Cristo vence o pecado, Cristo tira a lei sobre as nossas vidas, Cristo ele venceu a morte. Se nós estamos em Cristo, nós também somos vitoriosos sobre os poderes de Satanás, esses poderes que ele quer usar para nos destruir. Quais são esses poderes? A ira de Deus, o pecado, a lei, a morte. Ele usa isso para tentar nos destruir. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, já não há mais essa condenação, já não há mais essa liberdade, ou até mesmo essa atitude de Satanás contra as nossas vidas. Se nós estivermos em Cristo, nós estamos protegidos disso. Então, ao entrarmos na vida com Cristo, através do batismo, lembra que nós estudamos isso na aula anterior? Nós alcançamos a liberdade divina da condenação. Esse batismo ele é necessário, mas ele não é suficiente. Nós precisamos andar conforme o Espírito. Isso significa o quê? Significa que nós temos que nos submeter à vontade do Espírito, em humildade, negando a nossa natureza pecaminosa. O Espírito Santo ele tem que fluir nas nossas vidas, nos guiando para que nós tenhamos uma vida de acordo com os princípios divinos. Então, cumprindo aquilo que Cristo atribuiu para as nossas vidas, nós iremos alcançar essa graça. Então, em Cristo Jesus, somos libertos da lei do pecado e da morte. É isso que Paulo coloca. Então, a nossa natureza pecaminosa impossibilita a libertação da lei. Mas Cristo veio em nossa semelhança e condenou a si mesmo o pecado. Em si mesmo. Então, Cristo nos substituiu na cruz, mas somente para aqueles que vivem no modo do Espírito, ou seja, para aqueles a quem Deus justificou através da pessoa de Cristo, inaugurando um novo estilo de vida guiado pelo Espírito Santo. Então, só não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Com a presença do Espírito Santo em nós, a lei de Deus não produz condenação e morte, pois o Espírito Santo faz com que os preceitos da lei se cumpram em nós, assegurando a nossa obediência, produzindo em nós vida. Por isso que Paulo chama a lei do Espírito da vida. Então o Pai, ele idealizou um plano, enviou o seu Filho ao mundo, não como um pecador, mas como um de nós, um filho de Adão, nascido de uma mulher. Ele nasceu debaixo da lei. Então, no tocante ao pecado e com o efeito do pecado, Deus condenou Cristo, condenou seu Filho na carne. Então, depois dessa condenação, ele enviou o Espírito Santo aos nossos corações, para aplicar em nós tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então, Paulo, ele conscientiza e quer nos conscientizar que o Espírito é extremamente poderoso e eficaz nessa luta interna, nessa inclinação que nós temos para a carne. Ele nos ajuda a cumprir o propósito de Deus. Isso só vai acontecer para aqueles que são convertidos. Os preceitos da lei se cumprem em nós através do Senhor Jesus, nosso representante diante do Pai. Então, a primeira coisa que o Espírito faz, ele aplica em nós os benefícios da obra completa de Cristo Jesus. Tudo aquilo que ele fez na sua vida terrena, que nós chamamos de obediência ativa. É quando o homem, como Cristo em forma de homem, cumpriu os requisitos da lei. Ele fez aquela obediência ativa. Mas quando ele fez também, deixou ser morto na cruz pelos nossos pecados, ele cumpriu uma obediência passiva. Ele cumpriu todos os preceitos que Deus colocou nesse plano de salvação para ele cumprir. Então, a obediência completa de Cristo, que é aquela obediência ativa, e a obediência passiva, que os teólogos colocam, Cristo ele nos livra da condenação da lei e do pecado, que é os requisitos para nós. O Espírito Santo aplica isso em nós. Tudo aquilo que Cristo alcançou, o Espírito Santo aplica em nós. Nós somos justos, nós somos justificados, nós somos perdoados,
nós servimos a Deus em novidade de vida. Então, o plano, tudo aquilo que o Pai planejou, o Filho executou, o Espírito agora vai aplicar em nós. Essa é a participação da Trindade no plano de salvação. Então, agora, o que o Espírito, que nós estamos falando aqui, o que o Espírito vai aplicar nas nossas vidas, o que Cristo Jesus alcançou na sua morte da cruz. É isso que Paulo está colocando agora para nós. Romanos capítulo 8, verso 5 ao verso 8, nós vamos dar continuidade a esse pensamento. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas o do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da morte é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós agora vamos ver, mais uma vez, Paulo colocar, no verso 5 ao verso 8, essa antítese entre a carne e o espírito. A nossa natureza humana, descrita na Bíblia como corrupta, irredimida, caída e egocêntrica, contrapõe a própria pessoa do Espírito de Deus, que não somente regenera, mas habita na vida dos que se entregam ao senhorio de Jesus Cristo. Paulo descreve aqueles que têm as suas mentes voltadas para a carne e aqueles que têm as suas mentes voltadas para o Espírito. Aqui, mais uma vez, Paulo descreve os carnais, que não são os regenerados, e os espirituais que possuem e são guiados pelo Espírito, que vive orientado para agradar a Deus. Então, ele coloca aqui duas coisas. Os que vivem neste mundo debaixo da orientação para agradar a Deus e os que vivem no mundo de acordo com os seus princípios, as suas próprias vontades. Os dois estão no mundo, mas fazem coisas sob perspectivas diferentes. Uma para se satisfazer, e outro para a glória de Deus, para o sucesso e o louvor de Deus, para bendizer o nome do Senhor. Então, podemos estar, por exemplo, no mesmo filme, mas interagindo de forma diferente com esse filme. Um envolvendo e aceitando as coisas que estão descritas no filme, esses são os carnais, e o outro, sob uma outra perspectiva, a perspectiva do Espírito, está interagindo, retendo o que é bom e desprezando o que não edifica, o que não glorifica a Deus. Então, o que eu quero dizer aqui é que há duas mentes e dois destinos diferentes. Paulo coloca aqui de uma forma bem clara. Então, uma mente carnal, uma mente espiritual. A mente carnal para a morte e a mente espiritual para a vida. Porque a mente carnal é inimizade contra Deus, é insubordinada e desagradável, inclina para as coisas carnais. É uma mente não regenerada, é uma mente que ainda não experimentou da graça de Deus, pela fé não alcançou Cristo Jesus. O crente não pode ser mentalmente carnal e submeter-se a Deus. Paulo coloca bem claro, é preto e branco. Ou é mente regenerada, ou é mente não regenerada. A mente espiritual inclina para as coisas do Espírito e produz vida e paz. Essa é uma mente regenerada. Essa é a mente que já recebeu a graça do Senhor Jesus. Então, a mente carnal possui um estilo de vida pecaminoso, separado de Deus, transforma-se em inimigo de Deus, gerando a condenação e a morte. Não agrada a Deus. Mesmo aqueles, queridos, a gente tem que entender isso. Mesmo aqueles que praticam as boas obras, têm atos de caridade, fazem filantropia, até sacrifícios, mas tudo procede da carne, uma pseudo-religiosidade, ele volta para a vontade pessoal. Ele é inclinado ao pecado. Não tem um alvo de adoração. Ele tem um alvo de adoração de si mesmo. Satisfaz a sua vontade pessoal. Ele faz a obra de acordo com a sua vontade, daquilo que ele
acha que é bom, daquilo que ele acha que agrada a Deus. E ele se exalta. Não é um ato completo e perfeito para agradar a Deus. Só pode agradar a Deus aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então, toda essa dádiva que eles podem fazer não passa de um coração rebelde, um coração autossuficiente que acha o que é bom e faz. Acha o que deve fazer para ajudar as pessoas e faz. Ele pode parecer até bonito exteriormente. Um show beneficente para arrecadar alimentos, para beneficiar as pessoas, mas isso não procede do espírito. É de um coração orgulhoso, um coração que quer se autopromover. Não vem de um coração quebrantado, de um coração dependente de Deus. Um coração que agrada a Deus. Então, essa mente, ela é carnal. Tem pessoas assim que aparentemente a gente fala, nossa, mas é uma pessoa tão boa. Mas elas fazem tudo de acordo com a sua vontade, com os seus interesses, com aquilo que eles podem fazer ou não. Já uma mente espiritual, ela é inclinada por uma vida influenciada pelo Espírito Santo. Então, é uma obra direcionada para a obra que agrada a Deus. Ele gera paz, ele gera uma vida santificada. Paulo, ele é bem radical quando fala isso. O cristianismo, para Paulo aqui descrito, ele é bem radical, ele é fundamentalista, é intransigente. O cristianismo é exclusivista. Ou você é essencialmente de Deus, ou você não é de Deus. Então, nós vamos observar aqui que não há nada que possa se aproximar, o homem pode se aproximar de Deus, nem de transformar ele mesmo. Ele não é capaz disso, a não ser pela ação do Espírito Santo no interior. Não tem nada que possa fazer, nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhuma busca de autodomínio, nada pode aproximar o homem de Deus a não ser através de Cristo Jesus e da ação do Espírito Santo transformadora. Quem transforma o homem é a graça vindo da ação do Espírito Santo no interior do homem. Então, o homem que é inclinado à carne, que tem uma mente carnal, ele vai fazer, mesmo que a gente acredite que seja uma coisa bonita, que vai edificar, que está ajudando as pessoas, ele está agindo de acordo com a sua vontade e não com o direcionamento do Espírito. E isso não agrada a Deus. A única forma de agradar a Deus é através da reconciliação, o intermédio de Cristo Jesus, com a fé depositada em Cristo Jesus. É o único jeito de nós sermos reconciliados com Deus. Será que eu fui clara, queridos? Paulo coloca aqui no verso 9 e no verso 11 a continuação desse pensamento. Olha, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vimos aqui no verso 9 e verso 11 a inclinação para o Espírito. Paulo ele aqui ensina uma verdade fundamental da fé. Somos a habitação do Espírito Santo e em nossas vidas. Esse é um fato que nos identifica como verdadeiro cristão. Conhecer a Cristo e ter o Espírito Santo são uma experiência única e inseparável. A habitação do Espírito Santo em nós nos proporciona duas consequências: a vida e ressurreição eterna. Paulo coloca nesses versos aqui a essência da nossa fé. A experiência pessoal de nos tornar a habitação do Espírito Santo. Esse é um privilégio que todo crente, desde o início da conversão, experimenta. Ele experimenta
ser habitado pelo Espírito Santo. Essa é a prova que somos de Cristo, quando nós somos a habitação do Espírito Santo. Olha, se Cristo está em nós, se habita o Espírito Santo em nós, nós temos vida e ressurreição eterna. Todo verdadeiro cristão tem o Espírito Santo. Ele não tem que esperar uma nova experiência depois da conversão para receber o Espírito Santo. O próprio ato de pertencer a Cristo, na regeneração, o Espírito Santo de Deus vem e habita nele. Então, no momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos a graça de ser templo do Espírito Santo. É um engano pensar que são duas etapas distintas. A primeira etapa, você é justificado pela fé. E a segunda etapa, depois de algum tempo, nós recebemos o poder do Espírito Santo para fazer a obra, para sermos regenerados e tudo mais. É errado esse pensamento. Mediante a teologia de Paulo aqui, fica bem claro. Se alguém não tem o Espírito Santo, ele não está em Cristo Jesus. Então, no momento em que pertencemos a Cristo Jesus, nós recebemos também o Espírito Santo de Deus. Com isso, Paulo nos ensina que o nosso corpo está inclinado à morte física, por causa do pecado de Adão. Mas o nosso espírito ele foi vivificado por causa da justiça. Então, há uma conquista de Cristo. Então, o Espírito Santo ele está regenerou o nosso espírito. E esse é o fato de estarmos em Cristo Jesus. Porque nós alcançamos a graça de ser templo do Espírito Santo. Estão dando para entender, queridos? Muitas pessoas pregam que nós temos que buscar, depois da conversão, o batismo com o Espírito Santo. Mas, segundo a doutrina de Paulo, que nós estamos estudando agora, o Espírito Santo, ele, no momento em que nós aceitamos Cristo Jesus, ele faz parte da nossa vida. Nós passemos parte, nós somos agora templo do Espírito Santo. É uma coisa só, acontece de uma vez só. Então, por sermos a habitação do Espírito Santo, o nosso espírito humano, ele foi vivificado. E futuramente o nosso corpo, ele vai ressuscitar num corpo incorruptível. Essa é a promessa, essa é a nossa herança. Então, hoje o Espírito Santo efetua em nós a salvação. Ele nos regenera. Mas, de fato, nós só iremos passar pela morte física ou pela volta do Senhor Jesus, que nós vamos ter o nosso corpo totalmente revestido de um corpo incorruptível e nós vamos ficar livres da presença do pecado. Porque enquanto nós estamos vivendo nesse tempo, nós ainda somos, pela nossa carne, inclinados ao pecado. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda. Então, a obra do Espírito Santo no presente é a salvação e a regeneração. E o futuro será a glorificação do nosso corpo e o afastamento por completo da presença do pecado em nossas vidas. É no interior que será transformado o nosso corpo. Hoje, mas futuramente será todo o corpo através da ressurreição. Amém, queridos? Então, nós estamos no Espírito. Se o Espírito de Deus habita em nós, se Cristo habita em nós, o corpo vai morrer por causa do pecado. O Espírito estará vivo por causa da justificação. Posso viver hoje em santidade. E o nosso corpo, a única propriedade sobre o qual o pecado ainda tem algum poder, ele será ressuscitado futuramente. Essa é a promessa. Então, a libertação conseguida por Cristo será completa com a ressurreição dos mortos. Essa é a nossa esperança e essa é a nossa certeza. A esperança é a fé voltada para frente. A gente sempre tem que ter isso em mente. É a certeza de hoje, mas vai se cumprir futuramente. Então, aqui nessas poucas palavras, nós fazemos um resumo do ministério do Espírito Santo, do serviço do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus habita em nós se nós estivermos em Cristo. Agora nós vamos falar da nossa filiação divina. Nossa filiação divina. Romanos capítulo 8, verso 12 e o verso 14. Assim, pois, irmãos,
somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15 ao 17. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Vamos ver que nesses capítulos, nesse capítulo 8, do verso 12 ao verso 17, a nossa filiação divina está retratada. A operação do Espírito Santo em nós é a garantia da nossa filiação divina. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O nosso dever agora é mortificar os efeitos do corpo do pecado. Vimos isso em Gálatas, capítulo 5, verso 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Então, Gálatas aqui retrata, basicamente, em poucas palavras, que a obrigação agora do cristão é mortificar a carne, as paixões e os desejos carnais. Fazemos isso através da graça e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, somente é possível, pelo Espírito, requerer a nossa participação ativa, rejeitando o pecado em todas as formas e manifestações que vierem a ocorrer nas nossas vidas. Então, portanto, através do Espírito Santo, a garantia da nossa filiação. Nós somos filhos de Deus. Não vivemos mais para o pecado. Somos libertos do poder da carne. Somos guiados pelo Espírito Santo, mortificando a carne e inclinando o nosso coração, que outrora era dominado e escravo do pecado, agora o nosso coração é inclinado à obediência do Senhor, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo para agradar a Deus. Vale lembrar que não temos mais condenação sobre a nossa vida. Temos o poderoso Espírito de Deus agindo em nós. E esse é o Espírito que dirige a nossa vida. Aqueles que estão amadurecidos em Cristo, são guiados pela vida. Os amadurecidos são aqueles que conhecem mais a palavra de Deus. Aqueles que já experimentam mais de uma intimidade com o Senhor através da oração, através da comunhão com o Senhor. Quanto mais nós alcançarmos essa intimidade com Deus, maior será essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O testemunho do Espírito Santo, como Paulo coloca nesses versos, é que os salvos e regenerados agora eles são filhos de Deus. Essa condição reflete a ação do Espírito Santo, testemunhando em nossa vida. Paulo demonstra o forte relacionamento filial que o Espírito Santo produz em nós. Deus nos fez perder o medo que tínhamos da escravidão do pecado e nos adotou como filhos verdadeiros, que possuem intimidade, para chamá-lo de Abba Pai, de paizinho. Então, a nossa condição de salvos e regenerados agora nos leva à ação do Espírito Santo a compreender que nós somos filhos de Deus. Não há mais aquele medo da condenação ou da reprovação de Deus. Nós somos amados pelo Pai. Então, o Espírito Santo nos dá o testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele transmite essa confiança para que o nosso relacionamento com Deus seja cada vez mais íntimo, com ousadia, com intrepidez de chegar à sua presença, de falar com Deus de forma sincera, de forma objetiva, aumentando a nossa intimidade, chamando Ele de Pai, sentindo que verdadeiramente Ele é o nosso Pai e está pronto para nos ouvir. Essa é a ação do Espírito Santo, nos permitindo
um relacionamento diferenciado com Deus. Mas aqui está um problema maior, é que muitas vezes a nossa consciência de filho de Deus, ela é esquecida. Ela é desacreditada por nós mesmos. Quando nós fazemos alguma coisa que temos consciência de que é errado, e a gente acha que Deus não nos recebe mais como filho. Paulo está aqui assegurando que o Espírito Santo que habita em nós, age, mesmo nesses momentos de aflição, mesmo nesses momentos que a gente acredita que sejam até intransponíveis de um relacionamento com Deus. Ele age, dando testemunho, falando e afirmando que nós somos filhos de Deus e esse direito de primogenitura foi nos dado e não será tirado de nós. Nós somos filhos de Deus. Ele não é só para aqueles que são fortes na fé, que são fortes na ação de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Não. É para aqueles fracos mesmo, para aqueles crentes que ainda estão começando a aprender do Senhor, que aqueles que apenas estão começando a experimentar de Deus. Somos filhos de Deus, sim. É algo alcançado pela graça de Jesus Cristo na cruz. Fomos reconciliados. Nós somos filhos de Deus e temos que desenvolver o nosso caráter através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ela não vai ser revogada de nós, essa filiação. O Espírito Santo testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Muitas vezes, nós trazemos a consciência, tentando analisar através da palavra de Deus se nós somos mesmo filhos de Deus ou não, se estamos cumprindo o propósito de Deus ou não. Então, muitas vezes, nós nos achamos aquém da balança, né? Quando nós colocamos a palavra de Deus em evidência. Muitas coisas a gente não consegue cumprir, mas nós pedindo a graça do Espírito Santo, pedimos a ação dele na nossa vida, a gente vai conseguir transpor esses obstáculos que existem na nossa vida para cumprir a palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus. O problema é que a nossa consciência, como os filhos de Deus, ela tem que estar constantemente enriquecida pela palavra. Ela tem que estar constantemente vivificada através do estudo da palavra de Deus. Paulo está dizendo, mesmo que haja um momento passageiro de trevas nas nossas vidas, nós temos um testemunho do Espírito Santo em nós. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos e somos separados para a santidade, ao cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Não podemos deixar a nossa mente nos trair e nem que as pessoas ditem para nós aquilo que não é verdade. As outras pessoas falarem, mas aonde está o Deus que você serve? O Deus que eu sirvo está operando na minha vida, mesmo que ainda eu não consiga demonstrar para o mundo, mas está começando a transformar. A obra que ele começou a fazer na nossa vida, ele vai terminar. Então, o testemunho do Espírito Santo é outra característica da nossa filiação. A de Deus é o direito à herança do Pai. Então, vamos dar continuidade a esse pensamento. Além de nós sermos filhos de Deus, a comprovação dessa filiação está que nós somos herdeiros do Pai. Da mesma forma que participamos do sofrimento de Cristo, nós também estamos participando do seu destino, seremos com ele glorificados. Então, somos co-herdeiros de Cristo junto ao Pai. E isso nos encoraja a viver segundo o Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus, nos leva a ver Deus como Pai, e não como Senhor para ter medo, e sim para ser amado e amar a Deus. E o nosso Espírito testifica que temos cumprido o que o Espírito de Deus nos ordena. Devemos saber que a nossa posição de filho implica também que somos herdeiros e somos participantes do sofrimento de Cristo, e também somos participantes da sua glorificação.
Olha, queridos, nós temos que entender que da mesma forma que o mundo odiou a Cristo, o mundo também nos odeia. Nós temos a oposição do mundo sobre as nossas vidas. O mundo não quer o evangelho. O mundo persegue o cristão. O mundo quer calar o cristão. O mundo quer calar a propagação do evangelho. Mas nós temos que perseverar diante da graça do Senhor, porque do sofrimento que nós estaremos passando por amor a Cristo, não se compara à glória que nós vamos receber no céu. Nós vamos falar isso mais adiante. Então, esse testemunho do Espírito nos encoraja a ter uma vida de santidade, a perseverar nas nossas batalhas, a mostrar que Cristo Jesus habita em nós. Então, o Espírito Santo nos guia por meio da sua palavra, as instruções perfeitas do Espírito Santo. O Espírito não obriga o cristão a segui-lo. Ele não empossa, não toma posse dos filhos de Deus, mas ele mora neles. Então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e não pela carne. Ou a gente é guiado pelo Espírito, ou a gente é guiado pela carne. Mas nós não recebemos um espírito de pecador, um espírito que vai voltar de novo às práticas. Nós temos um espírito que nos encoraja à santidade. Então, seremos libertos da corrupção do corpo. Essa é a esperança gloriosa que os filhos de Deus possuem, que seremos libertos da presença do pecado nas nossas vidas, na glorificação. Então, queridos, nós vimos até aqui que o ministério do Espírito Santo, o serviço do Espírito Santo em nós, é poderoso, nos faz vencedores sobre o pecado, mesmo que a nossa carne ainda não esteja nos impulsionando, ou até mesmo direcionando ao pecado. O Espírito dirige a nossa vida, quando deixamos ele dirigir. Mas aqueles que possuem o entendimento da obra de Cristo na cruz, em gratidão, obedecem o direcionamento do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, fazendo essa vontade reinar na nossa vida, oprimindo ou reprimindo a vontade da carne. Porque a gente verdadeiramente quer que o mundo acabe em barranco para a gente morrer encostado, para fazer somente o que nos interessa. Mas não é bem assim, queridos. Fazer a vontade de Deus é uma forma de gratidão, é uma forma de demonstrar o amor de Deus, de tudo aquilo que Ele significa para nós. Então, nós somos escravizados em amor. Paulo já falou isso anteriormente. Nós servimos a Deus, nos deixamos escravizar por Deus em amor. Porque a nossa vitória completa, ela só virá quando nós formos ressuscitados com um corpo incorruptível. Então, o verdadeiro cristão, ele compara a sua vida com as Escrituras, ele examina cada dia o seu proceder, e mesmo quando nós somos, como eu falei, aquém na balança, né? Quando a gente vê que a Escritura pede para nós e aquilo que nós não somos capazes de fazer, a gente não pode se abalar com isso. Porque o Espírito Santo que está na nossa vida, ele vai nos impulsionar a voltar a uma vida de santidade. Lembra quando eu disse a vocês, irmãos, a respeito da santidade como uma escada rolante, que nós estamos descendo, que a escada rolante está descendo e nós estamos subindo por ela? É nisso, amados, que quando a gente deixa de ler a palavra, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de buscar o Senhor, nós paramos essa subida na escada rolante. Aí, quando a gente vai comparar a nossa vida, a gente até tem a dúvida, será que eu sou salva mesmo? Será que eu tenho o Senhor mesmo? Isso faz parte da nossa fragilidade humana. Mas nós temos que ter uma mente conscientizada, que é o Espírito Santo que nos capacita. Ele que vai acender essa chama de novo, para que a gente possa buscar subir nessa escada rolante sempre, não desanimar, seguir com firmeza. A cada dia é um dia. A cada dia nós somos melhores do que o dia anterior. A cada dia buscar a presença de Deus, animados pelo Espírito Santo, para negar a nós mesmos e fazer a vontade de Deus através das nossas vidas, para que possamos ser diferentes, amados.
diferentes, porque somos separados. O Senhor Jesus nos comprou. Então, até aqui, nós falamos do ministério do Espírito Santo e falamos da nossa filiação com Deus. Na próxima aula, se assim Deus nos permitir, nós vamos dar continuidade a esse capítulo, falando dos dois assuntos importantíssimos também. Nós vamos demonstrar na aula que vem, se assim Deus permitir, o plano completo de salvação, o nosso chamado para Deus. Nós vamos falar isso na próxima aula. Vamos agora às nossas considerações finais dessa aula que nós vimos. É o Espírito Santo que nos liberta do pecado e da morte, nos capacita a cumprir a lei de Deus, transforma a nossa natureza, nos dá a habilidade de suportar os desejos da carne, não redimida, confirma a nossa adoção como filhos de Deus e garante a nossa glória eterna. O Espírito Santo é o agente divino que cria, sustenta e preserva a vida espiritual daqueles que depositam sua confiança em Jesus Cristo. O Espírito Santo, o terceiro membro da Trindade, que opera com a mente, a emoção e a vontade, ele ama os santos, habita em todos os crentes iluminados a sua compreensão e a aplicação da palavra de Deus. Assim, queridos, expressamos a primeira parte da graça que o Espírito Santo opera em nós. Procuremos nos assegurar dessa verdade, que de fato temos o Espírito Santo em nós, é a comprovação que estamos em Cristo, e assim nós somos justificados e regenerados através da fé em Cristo Jesus. Porque quanto maior a nossa segurança, quanto maior a segurança que tivermos, que somos filhos de Deus, mais corajosos estaremos, mais destemidos nós seremos, mais ousados para testemunhar, para tomar decisões certas e seguros para pegar o evangelho da salvação e úteis para o ensino de Deus. Por isso que aprender e estudar a palavra, essa verdade da palavra, ela vai nos fortalecer. Vamos orar, encerrando a nossa aula de hoje? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos na Tua presença essa aula de hoje, os estudos que Paulo nos trouxe a respeito da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender essas verdades. Ajuda, Senhor, a vencer as dúvidas que, porventura, norteiam a nossa mente. Nós somos, sim, filhos de Deus. Nós alcançamos, sim, a graça de sermos salvos. Nós temos o Espírito Santo em nossas vidas para que Ele possa transformar o nosso caráter, para que possamos ter um caráter de Cristo, ter o perfume de Cristo, ser a carta aberta de Cristo, ser o diferencial nesse mundo, amar incondicionalmente como Cristo amou a igreja, sermos, ó Pai, glorificados com o Senhor na sua vinda. Ajuda-nos, ó Pai, a viver essa verdade, tira toda dúvida, repreende todo espírito de incredulidade, faça, Senhor, que nós possamos desfrutar dessas verdades para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, agradecidos pela oportunidade e liberdade de estarmos na Tua presença mais um dia, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos estar firmes nesse estudo, amados, porque verdadeiramente a verdade da palavra nos fortalece, fortalece a nossa fé e a nossa caminhada com Cristo. Um beijo no coração dos irmãos, até a próxima aula. Em nome de Jesus. Amém.